Então, vamos lá, né? Então, nós iniciaremos nessa aula fazendo uma revisão da anatomia da mama, para que a gente possa entender como é que ocorre a instalação, né, desse câncer de mama, quais são os sinais e sintomas, né, que esse câncer ele apresenta na mulher, e aí a gente precisa, né, fazer essa pequena revisão para que a gente fique mais claro nessas questões para a gente, tá? Então, o músculo, né, que sustenta a mama é o músculo peitoral maior, tá certo? E a gente também tem o músculo serrátil anterior, tá? Então, a mama, ela está localizada, né, entre a segunda e a sexta costela, tá certo? E aí ela tem, né, essas glândulas de Montgomery, né, que ela também é importante lá nos sinais, né, da gravidez, tá? Que ela aparece entumecida, né? Ela aparece diferenciada. A gente tem o mamilo, né? Que ele também vai ser importante, né? A anatomia desse mamilo vai ser importante para a definição, né? O sucesso ou não da amamentação, tá certo? E a gente também tem a auréola, que ela também é nossa referência, né, com relação ao bom posicionamento, né, do recém-nascido no momento da mama, tá? E serão também esses órgãos, né, que eles vão apresentar modificação, tá, na sua anatomia na hora do aparecimento de um câncer de mama. Então, a observação, né, pela mulher da característica da sua mama é extremamente importante, porque a partir do momento que aparece alguma alteração nessa mama, essa mulher vai poder reconhecer, né, que tem algo de diferente, e a partir daí ela buscar esse atendimento para elucidar essa questão que está na mama. Então, sempre a gente deve estimular as mulheres o autoconhecimento, tá? Tanto das questões genitais, né, para que ela também descubra algumas alterações, né, nos seus órgãos genitais, e também na questão da mama, porque a gente vai ver a importância, né, do toque para que você reconheça essas alterações e você possa intervir de forma mais rápida. E aqui a gente também, né, vendo a anatomia interna da mama, né, então ela é formada de 3 tipos de tecido: um tecido glandular, um tecido fibroso e um tecido adiposo, tá? Esse tecido glandular, ele, né, tem algumas estruturas importantes, que é o lóbulo, né, que são essas estruturazinhas, né, parecido com cachozinhos de uva, que são esses lóbulos glandulares, né? Nesses lóbulos, eles contêm os alvéolos, né, que eles produzem leite durante a amamentação, e esses alvéolos, eles se esvaziam para esses ductos, né, esses ductos lactíferos, para onde vai ser transportado o leite, né, para o mamilo, para nesse processo de amamentação. A gente tem os ductos lactíferos, né, que eles têm de 15, né, a 20 formas, e aí eles se formam nesse sistema ductal para, né, favorecer o carreamento desse leite. E esse sistema ductal, né, eles se juntam, tá? Você vê aqui um emaranhado, né, de ducto que eles se juntam, tá? E aí eles se convergem para a auréola e formam os seios lactíferos, né, que é onde vão ser o reservatório de armazenamento desse leite, tá? Então, esse tecido glandular, né, então, se constitui a maior parte da mama, né, e a maior função dele estar direcionada à produção, né, do leite materno. Tá? A gente também tem os tecidos fibrosos, né, que são os tecidos que compõem os ligamentos suspensores, né, dessa mama, tá certo? E a gente também tem o tecido adiposo, que é essa região, né, amarelada que está, né, aqui ao redor dos lóbulos, ao redor aqui do mamilo, tá? Que também compõe essa anatomia interna da mama, tá? Dentro dessa anatomia, né, que aí vai facilitar
a gente, na hora que nós formos fazer o exame físico, né, o exame clínico das mamas, a gente, para que a gente possa descrever melhor essas alterações que elas poderão aparecer na mama, tá? O profissional ele pode traçar linhas imaginárias, né, passando pelo mamilo, né, dividindo essa mama em 4 quadrantes, tá? Como também eu pegar um quadrante externo, que é esse que vai, né, fazer como se fosse um lóbulozinho lá debaixo da axila, porque a gente vai ver também a importância, né, desse nosso exame clínico das mamas, a gente estender esse exame clínico para essa cauda axilar, né, que chama cauda axilar de Spencer, que aí a gente vai também identificar a presença de alterações nessa axila, tá? Através da circulação linfática, e aí onde, né, a gente vai ver que poderá contribuir para as metástases do câncer de mama, tá? Então, na hora que eu defino, né, essa divisão dessa mama imaginariamente em 4 quadrantes, na hora que eu for realizar o exame clínico das mamas e as alterações que aparecerem, a gente descreverá, né, de acordo com o quadrante que ela se encontra, tá? A gente também, dentro, né, dessa questão da mama, a gente tem a rede linfática, tá? Que né, ela tem uma ampla, essa parte da mama, ela também tem uma ampla drenagem linfática, tá? Então, 75% da linfa, ela drena, né, para esses linfonodos axilares, por isso que é importante a gente estender o nosso exame clínico das mamas para essa parte, né, da axila, tá certo? Esses linfonodos, né, eles têm uma coleção de células imunológicas, né, que eles são conectados a vasos linfáticos, que esses vasos linfáticos, eles são pequenas veias, né, que drenam a linfa, né, da mama. Por isso que você tem por isso a permanência, né, dessa rede linfática da mama para ajudar nessa drenagem da linfa, né, que está na mama, tá? Então, nesses vasos linfáticos, as células cancerígenas, né, elas podem entrar, né, nesses vasos linfáticos e causar metástases para algumas mulheres, né, nem todas. Então, a gente vê que a gente tem um grupo, né, aqui nessa imagem, aqui à direita de vocês, a gente tem, né, a descrição de 7 linfonodos, tá? Que são os linfonodos axilares centrais, né, que é no meio da axila, sobre a costela e o músculo serrátil anterior. A gente tem esses linfonodos peitorais, né, que eles se apresentam na face lateral, né, do peitoral maior, tá? E a gente tem esses linfonodos subescapular, que é na face lateral da escápula, e os laterais, né, que são ao longo do úmero, tá? Que já passa aqui para o braço, tá? Então, são os principais grupos, né, de linfonodos auxiliares que a gente vai ver, né, o que é que acontece quando essas células cancerígenas, elas atingem, né, esses linfonodos, né? Tem alguns linfonodos que a gente chama linfonodos sentinelas, né, que são os linfonodos que a gente pode fazer esse exame nesses linfonodos sentinela para identificar se existe a presença de células cancerígenas, né, em outros linfonodos, tá? E aí essa drenagem, né? Então você vê, né, que aqui que essa linhazinha verde, tá? É exatamente a distribuição, né, dessa drenagem linfática da mama, né? Então a gente vê aqui essa rede, né, através do axilar lateral, axilar central, subescapular, né? Então você vê que essa drenagem ela, né, ela envolve, né, toda a mama,
tá? E aí essas setas, elas indicam a direção do fluxo da linfa, né? Então, essa linfa ela é produzida pela mama, e aí, a partir daí, elas são, né, carreadas por esses linfonodos e aparecem, né? Então, que são distribuídas por toda essa área, né, ao redor da mama. Então, se um linfonodo desse, gente, ele é atingido por células cancerígenas, tá? O que é que acontece? Eles podem causar metástases, tá? Porque essas células cancerígenas, elas podem entrar nos vasos linfáticos, e a partir daí, como eu tenho, né, como eles se carreiam através, né, dessa circulação linfática, em alguns momentos, isso aí não acontece para todas as pessoas, elas podem carrear essas células cancerígenas, né, que foram produzidas aqui na mama, né, para o resto do corpo, causando metástase, tá? E aqui a gente, né, mostra mais uma vez assim mais de perto, né, para você ver. Então, esses pontinhos azuis, eles são os linfonodos, né, eles parecem um carocinho de feijão, tá? E aí você vê que o emaranhado, né, de vasos linfáticos, eles se juntam nesse linfonodo, formando como se fosse uma teia. Né? Então, como ele carrega essa linfa, né? Então ele poderá carregar, drenar, né, outras células que, porventura, atingirem esses linfonodos. Tá claro, gente, isso aqui para vocês? Alguma dúvida com relação a isso? Não, professora, tudo Tá ok. tudo certo, né? E aí, né, a gente vê que o câncer de mama, né, ele é o câncer que mais acomete as mulheres no Brasil, né, excluindo o câncer de pele não melanoma, lá na diretriz nas diretrizes de rastreamento do câncer de mama, já coloca isso para a gente. Ele é um câncer, né, relativamente de bom prognóstico, se ele for diagnosticado e tratado em tempo oportuno. A mesma forma que a gente viu lá no rastreamento do câncer, né, de colo uterino, tá? Então, uma das primeiras ações que a gente faz na atenção básica é dar oportunidade para essas mulheres, né, nas faixas etárias de rastreamento, essa oportunidade, mulheres que não estão, né, sentindo nada, não tem nenhuma queixa, para que a gente possa dar essa oportunidade desse rastreamento com o objetivo de um diagnóstico e um tratamento em tempo oportuno. Até ano passado, né, a gente tinha a lei dos 60 dias, né? A partir do momento que uma pessoa fosse diagnosticada qualquer tipo de câncer, né? Então, os municípios, o Estado, né, o ente público, ele teria 60 dias, né, para que essa pessoa tivesse contato com os serviços de tratamento. Né? Então, ela fez o diagnóstico, após o diagnóstico, ela teria 60 dias, né, já para iniciar esse tratamento. Ano passado, foi assinado, né, outra lei que diminui desses 60 dias para 30 dias. Né? Então, está aí nosso grande desafio de organização de serviços, né, também numa linha de cuidado, para que a gente possa, a partir do momento, né, que essa mulher entra na atenção básica, a gente possa ofertar esse rastreamento, né, e dependendo do resultado desse rastreamento, a gente possa, né, encaminhar mulheres para o nível secundário de assistência, tá, para elucidar, né, o diagnóstico, e a partir daí ela entrar no nível terciário para fazer o tratamento e acompanhamento dessa patologia, tá? Desde o início, né, da formação do câncer até o momento, né, em que ele pode ser descoberto, né, pelo exame físico, a gente tem em média 30 anos, tá? Então, quando a gente já toca através do exame clínico das mamas, né? A gente já toca um nódulo nessa mama, a gente vai ver que esse tumor subclínico, né, de 1 centímetro,
ele já tem, em média, 10 anos, né, de formação. Então, por isso que a gente orienta, né, até um tempo atrás, o método de rastreamento para o câncer de colo de mama, para o câncer de mama, era o exame, né, o autoexame da mama, né? Então, a gente fazia, né, eram feitas muitas propagandas para que a gente estimulasse a mulher a fazer o autoexame como uma forma de rastreamento. Hoje, né, a gente não faz, né, não dá mais essa orientação como rastreamento, e sim como autoconhecimento dessa mulher, do que é que está acontecendo com o seu corpo, para que ela identifique e, a partir daí, ela procure o serviço, tá? Então, o padrão ouro para o rastreamento do câncer de mama né, a oferta de mamografia para as mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, tá? Estima-se que o tumor de mama duplique de tamanho a cada período de 3 ou 4 meses, né? Então, é importante esse acesso, né, em tempo oportuno dessas mulheres para que elas possam ter essa possibilidade de tratamento desses tumores. Se não for tratado, né, então, esse tumor ele causa uma metástase óssea, que aí ele tem, né, lá mais direcionado para o pulmão e para o fígado. Em 3 a 4 anos do descobrimento do tumor pela palpação, né, pode ocorrer o óbito, tá? Por quê? Porque o tumor ele já pode estar mais avançado e você não ter a possibilidade de encaminhar essa mulher para um nível de assistência adequado. Né, no mundo, o câncer de mama ela é mais incidente entre as mulheres, embora também já tenha sido mostrado o câncer de mama em homens, né, mas ele é mais incidente em mulheres. Tá? Em 2018, ocorreram quase, né, 2 milhões de casos novos de câncer, né, o que equivale a quase 12% de todos os cânceres estimados. Tá? Então, esse valor corresponde a um risco estimado para cada 100 mil mulheres, 55, né, elas poderão ter câncer de mama. E isso, gente, é independente da condição socioeconômica do país. A gente viu, né, lá no câncer de colo uterino, né, que a gente tem um fator de risco social muito grande, tá? A questão dos múltiplos parceiros, a questão do tabagismo, a questão, né, genética, a questão da falta de acesso a minimamente uma coleta citopatológica, a questão das ISTs associadas, mas aqui no câncer de mama, independente, né, da condição socioeconômica do país, a incidência, né, desse câncer ele se configura entre as primeiras posições das neoplasias malignas femininas. Né? Então, o que é que vai nos diferenciar dos países desenvolvidos? Né? Então, é a agilidade no acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Embora que o Brasil existe alguns investimentos, né, bons investimentos na atenção terciária, então as mulheres elas não têm muitas vezes problemas de operar e fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, e sim elas chegar, né, aos serviços para rastreamento e para diagnóstico, tá? No Brasil, né, ocorreram em 2017 quase 17 mil óbitos por câncer de mama, tá, feminina, o que equivale para 100 mil mulheres, quase 17 morreram, né, de câncer de mama. Tá? Não existe somente um fator de risco para o câncer de mama, mas a idade, né, acima dos 50 anos é considerado o mais importante, embora a gente tenha percebido, né, nos últimos anos, uma incidência de câncer de mama em mulheres, né, acima de 40 anos. E aí, quando a gente tem, né, fatores de risco, né, a gente agrega essa incidência, né, do câncer de mama, tá certo? O câncer de mama, tá? O que é que ele acontece? Ele é né, ele acontece, né, na mama, né? E aí a gente vê nesse momento o aparecimento desse tumor, tá certo? Que aí aqui nessa figurinha ele está, né, um tumor localizado, tá certo? E aí, como a gente falou, a partir do momento que a mulher já toca, né, um nódulo na sua mama,
você vai perceber que a evolução desse tumor tem no mínimo 10 anos, tá? Então, a orientação para o autoexame de mama, ele é importante para que a gente conheça a estrutura da nossa mama, né? A gente perceba, né, como é que ela é formada, para que a gente identifique essas alterações. Mas o ideal é que a gente possa colocar essas mulheres né, na idade adequada, a idade adequada para esse rastreamento, tá? Ele é mais frequente no quadrante superior esquerdo, tá? Onde tem esse nódulozinho aí nessa imagem. Esse surgimento, né, da forma subclínica, como a gente falou, ele pode aparecer, né, com 10 anos, tá? A gente tem alguns fatores de risco associados ao câncer de mama, tá? Como história familiar, né, mães e irmãs, a idade, né, acima de 50 anos, a exposição hormonal, tá? Com uma menarca precoce, uma menopausa tardia e a gestação após 30 anos e a nuliparidade, tá? E aí é importante, né, a gente fazer esse levantamento de fatores de risco, né, na nossa consulta ginecológica, para a gente já, né, indicar essas mulheres, aquelas que têm os fatores de risco de câncer de mama, tá? Quais são as mulheres que têm um risco elevado de desenvolver o câncer de mama? Aquelas com história familiar, né, de pelo menos um parente de primeiro grau, como mãe, irmã e filha, né, com diagnóstico de câncer de mama abaixo de 50 anos de idade. Então, se você, sua mãe, ela teve um câncer de mama abaixo de 50 anos, tá? Então, essa história, né, você tem um risco elevado de desenvolver, né, o câncer de mama. Por quê, gente? O câncer, ele é uma patologia de células, né, mais velhas, tá? Então, se você desenvolve um câncer em células mais novas, né, na sua idade mais nova, o que é que acontece? É sinal que você está carregando alguns fatores genéticos associados a isso, tá? Então, vocês lembram, né, da Angelina Jolie? Por que a Angelina Jolie, ela fez uma retirada completa da sua mama, tá? Porque como ela tinha, né, a história da mãe dela ter tido câncer de mama menor, né, abaixo de 50 anos, o fator genético dela era muito alto. E a partir daí, ela, né, fez exames que detectaram, né, essa predisposição genética elevada, e aí ela já fez uma, né, retirada das duas mamas como uma forma de prevenção, né, da patologia. Eu tenho um médico que trabalha comigo, que ele né, que fica responsável pelas ações do câncer de mama, então, ele diz isso, se você tem uma colega que trabalha com a gente, que a mãe dela, né, teve câncer com 34 anos, ou foi 40 anos, então ele já orienta, né, infelizmente o serviço público, ele não faz esse rastreamento genético, para que ela e a irmã dela já pudessem fazer esse rastreamento genético, para ver a possibilidade, né, de desenvolver o câncer e já, né, fazer uma prevenção da retirada, para que elas não tenham, né, esse câncer de mama. Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau com diagnóstico de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário em qualquer faixa etária. Mulheres com história de câncer de mama masculino, tá? Na família. Mulheres com diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia ou neoplasia lobular in situ, né? Então, que são alguns tipos de câncer de mama. Então, mais uma vez, a importância, né, da gente fazer esses levantamentos no momento da consulta ginecológica. E aí, qual é, né, dentro da atenção primária, o momento que essas mulheres encontram para pensar na saúde mamária? Alguém tem ideia? Qual é o momento na atenção básica que essas mulheres elas têm essa abordagem da saúde mamária, para que possa fazer todo esse levantamento de fator de risco? A Lorena está dizendo que é na prevenção. Qual é a idade das mulheres que vão para a prevenção? Para a gente fazer aqui uma continha.
Qual é a idade que a gente colocou lá na aula passada, de 25 a 64 anos? Quais são as mulheres, né, que vão para o câncer de mama? São as mulheres, né? Quem é que vai lá por câncer? Qual é a faixa etária de rastreamento do câncer de mama? Que eu falei aqui, de 50 a 69 anos, tá? Né, para o rastreamento é de 50 a 69 anos. Então, eu tenho as mulheres que vão para a prevenção, ela para com 64 anos. O que é que eu faço com as mulheres de 64 a 69, se vocês estão me dizendo que essa abordagem da saúde mamária ela acontece na prevenção? Hein? Qual seria outro momento que essa mulher ela busca a atenção primária para esse rastreamento, além da prevenção? Hein, gente? Alguém tem ideia? Não, professora. Então, assim, a gente tem aquele grupo de mulheres, né? A Lorena está dizendo só se ela tiver algo diferente, né? Então, a gente tem aquele grupo de mulheres que vai também, né, para as ações da hipertensão e diabetes, não é isso? Então, quem são as mulheres que estão na unidade básica de saúde? Tá? A maioria das ações da unidade básica de saúde que as mulheres estão, ou é para o pré-natal, não é isso? Ou é para a prevenção, ou é para a hipertensão, ou é para a diabetes, né? Ou se ela sentir alguma coisa, ela vai ali. Então, gente, por que que eu estou instigando vocês a pensar nessa questão da saúde mamária? Porque eu digo assim, na prevenção, né, a gente também, lá nas ações de prevenção, a gente diz que a gente tem que fazer uma avaliação clínica das mamas, tá? E aí, essa mulher, foi como eu falei, ela vai, né, na faixa etária de 25 a 64 anos. Aí eu tenho um rastreamento do câncer de mama de 50 a 69. Né? Então, a prevenção, ela não pega as mulheres que estão de 64 a 69, tá? Então, eu já tenho aí um grupo de mulheres bem grande. Então, todas as mulheres que têm hipertensão e todas as mulheres que têm diabetes, né, que estão acima de 50 anos, o profissional da atenção básica, enfermeiros e médicos, né, deverão ofertar a mamografia de rastreamento para essa mulher. O rastreamento é aquela ação que a gente faz, né, onde a gente busca um maior número de pessoas que estão no risco para desenvolver uma doença e a gente faz, né, dá oportunidade dessas mulheres para que elas possam, né, rastrear uma doença. Então, no câncer de colo de útero são aquelas mulheres de 25 a 64 anos. No câncer de mama são aquelas mulheres de 50 a 69 anos. A gente tem se você for ler, né, as orientações que a Sociedade Brasileira de Mastologia ele coloca, né, então ele coloca que as mulheres elas devem fazer o rastreamento a partir de 40 anos de idade, tá? Mas o Ministério da Saúde, baseado em várias evidências científicas distribuídas, né, no mundo inteiro, ele fez uma revisão sistemática, né, para construir esse manual que eu disponibilizei para vocês. Ele coloca que, né, então as evidências mostram que as mulheres, né, de 50 a 69 anos são aquelas mulheres que têm o maior risco de desenvolver o câncer de mama. Mas se você vai para o consultório particular de um ginecologista, a partir de 40 anos, né, ele já pede a sua mamografia. E aí a gente fica, né, nesse conflito aí de interesses, tá? E aí, no serviço público, né, então a gente orienta as mulheres, os indicadores que a gente acompanha, né, a nível de gestão, a nível de unidade de saúde, são aquelas mulheres de 50 a 69 anos. Mulheres abaixo dessa idade, que têm fatores de risco, né, ou tem esse risco elevado de desenvolver câncer de mama, claro que a gente vai ofertar
essa oportunidade da mulher realizar a mamografia, tá? No programa, né, nacional de controle, né, do controle do câncer de mama, a gente também tem as diretrizes e ações estratégicas de promoção da saúde e prevenção primária, né, como a gente tem lá no câncer de colo uterino, que é, né, o combate ao tabagismo, né, e o combate à obesidade, certo? E a gente tem a detecção precoce e prevenção secundária, visando, né, a identificação do câncer nesses níveis iniciais. Por isso que também é importante a gente trabalhar, né, o combate da obesidade, do tabagismo, o uso de álcool, né, alimentação não saudável, que tudo isso, né, eles são, estão relacionados à promoção da saúde e prevenção primária do câncer, né, de mama. A questão da pessoa ser sedentária, né, também contribui, né, que aí já leva à obesidade, a questão de má alimentação, tá? Existe um aplicativo, que eu não estou lembrando o nome dele agora, que você preenche, né? Ele tem algumas perguntinhas relacionadas a fatores de risco, que você preenche, aí no final ele dá, né, o risco em percentual de você desenvolver o câncer de mama, tá? Os fatores de risco é o próprio envelhecimento, né? Então, o câncer, ele acomete células, né, envelhecidas, tá? Fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher, história familiar de câncer de mama, ó, consumo de álcool, excesso de peso, sedentarismo, exposição a raios ionizantes e alta densidade do tecido mamário, né? Razão entre o tecido glandular e o tecido adiposo da mama, né? Então, a gente viu, né, esses tecidos aí na anatomia da mama, tá? Então, mais uma vez, em todas as nossas consultas, né, nós temos que levantar esses fatores de risco, tá? E orientar a mulher de acordo, né, com essa possibilidade, né, desses fatores de risco, ela tiver, que, né, tem essa probabilidade de desenvolver o câncer de mama, tá? Na parte da detecção, gente, que já vai passar lá para a prevenção secundária. A gente tem o diagnóstico precoce, que acontece, né, com aquelas mulheres que elas já chegam na unidade de saúde com sintomatologias, e aí a gente dá a oportunidade, né, dessa mulher ser encaminhada para outro nível de atenção, e a partir daí essa mulher, ela entrar numa linha de cuidado para fechar o diagnóstico. E o rastreamento, né, é aquela ação que eu falei para vocês, onde a gente dá a oportunidade dessas mulheres, né, nessa faixa etária de 50 a 69 anos, que ela tem a oportunidade de realizar uma mamografia a cada 2 anos, se a anterior tiver tido, né, se tiver sido normal, tá? E aí eu trago para vocês, né, então, essas imagens, né, que elas são lá do ambulatório do G1, né, que foram cedidas pelo Dr. Paulo Vasques, que trabalha comigo, e aí eu mostro, né, essas fotos que são mulheres que elas chegaram no ambulatório nessa situação. E aí eu pergunto para vocês, onde é que estavam essas mulheres? Alguém tem ideia? Aonde a gente perdeu, né, como atenção primária, que a gente perdeu ou a gente não deu oportunidade para essas mulheres, né, dessas ações que são importantes de serem diagnosticadas na atenção primária. A Lorena está dizendo que elas moram no interior. Elas não moram no interior, não, Lorena. Todas elas são daqui de Fortaleza. Tá? Professor, eu acho que, tipo assim, devido a mulher só procurar as consultas ginecológicas quando estão em período fértil, né? Que seria aquele período reprodutivo. Aí eu acho que depois disso elas meio que relaxam, né? E também as pessoas não procuram, não se importam tanto após esse período. Acredito que seja isso.
Gente, são várias questões, né, envolvidas nessa chegada tardiamente, né? Eu trouxe para vocês isso porque demonstra para a gente a falha da atenção primária em reconhecer essa mulher, né, que está no seu território, né, e você não consegue identificar mulheres que têm, né, lesões mamárias e lesões mamárias já em estágio avançado, né, onde a gente perde essas oportunidades de fazer alguma coisa por essas mulheres. Né? Então, essas fotos, né, são de mulheres de Fortaleza, sem brincadeira nenhuma, gente. Semanalmente, esse médico que trabalha com a gente, ele traz, né, fotos para a gente dessas mulheres em situações dessa forma, né? E aí a gente tem que refletir, tá? Que parece que a gente não reconhece a população que a gente está trabalhando, né? Às vezes essa mulher ela pode ter baixa escolaridade, às vezes ela pode, né, não querer ser tratada porque acha que não vai mais resolver, né? Então, assim, como é que, né, essa fotozinha assim de cima à direita, como é que uma mulher dessa passa um tempo todo desse, né, com uma lesão tão grande? Né? Então, são lesões que têm secreções, né? Tá colocando aqui, pode ser também vergonha, né? Então, assim, são várias questões, né, que a gente tem que reconhecer, né, nessas mulheres e tentar ajudá-las, né, e procurar essas mulheres, né, que estão nessa faixa etária no nosso território, para que a gente possa dar conta, né, dessas ações que são importantes para elas, tá? E aí, gente, na detecção precoce, a gente diz, né, identificar pessoas com sinais e sintomas iniciais da doença, tá? Então, não deixar, né, que essas mulheres cheguem nesses estágios mais elevados, tá? Aí a gente tem um tripé que a gente pensa, né, para melhorar esse diagnóstico precoce, tá? É alertar a população, tá? Através de informações para saber quais são esses sinais e sintomas, né, suspeitos de câncer, capacitar os profissionais, né, para essa avaliação desses casos suspeitos e a gente ter um sistema de saúde preparado para quando essa mulher chegar para a gente, na unidade de saúde, a gente conseguiu detectar essa mulher que estava com algum problema, que tinha sintomatologia, que apresentava, né, algumas lesões na mama. E a partir daí a gente acolhe ela na unidade de saúde. E depois a gente tem que saber, a partir daí, para onde a gente mandar essa mulher. Porque não adianta eu só dizer assim, a senhora vai ter que ir para um ambulatório, né, onde a senhora vai, um ambulatório de nível secundário, para que a senhora possa, né, fazer o diagnóstico do câncer. Então, essa mulher ela vai pegar o seu papel e ela vai, né, para casa e ela poderá nunca mais voltar para ali. Né? Então, quando a gente trabalha na atenção primária, gente, a gente tem que saber reconhecer aonde é que os serviços estão, né? Para a gente poder identificar como é que é ofertado esse serviço, como é que essas pessoas têm acesso. Porque se vocês tiverem visto lá na saúde coletiva, né, a atenção primária ela é ordenadora do cuidado. Né? Então, a porta principal de entrada da população é pela atenção primária. E a atenção primária, né, que encaminha essas pessoas para os outros níveis de atenção. Às vezes as pessoas acham ruim quando chega, né, no serviço secundário, né, como no serviço terciário como o ICC, quando a pessoa chega direto lá, né, querendo uma consulta, ele não tem, porque ele tem que passar primeiro pela atenção primária, né? Aqui em Fortaleza, como é que é o acesso às pacientes para um nível secundário? É através de uma central de regulação de consultas, né? Então, o médico, ele avaliou essa paciente, né? Então, viu que ela tinha indicação de ir para outro nível de atenção, então ele faz um encaminhamento através do próprio prontuário eletrônico, né, que a gente tem aqui em Fortaleza, e a partir daí ele solicita nessa vaga para esse outro nível de atenção. Infelizmente, às vezes as nossas ofertas elas são muito menores do que as nossas demandas. Por isso que a gente tem que fazer uma boa estratificação de risco, uma boa descrição, né, do problema dessa mulher para que a gente possa saber priorizar quem precisa mais, né, aquela questão da equidade, né, que é um dos princípios do SUS.
a gente tem que atender, né? A gente tem que dar igualdade de atendimento, mas a gente tem que priorizar aquela pessoa, né, que tem maior necessidade, tá? O rastreamento, gente, né, é uma estratégia baseada na realização de testes relativamente simples, né, em pessoas sadias, com o intuito de identificar doenças em sua fase pré-clínica, tá? E aí é isso que a gente faz com o rastreamento do câncer de colo uterino e o rastreamento do câncer de mama, tá? Então, o padrão ouro, né, para a detecção, para o rastreamento, né, para o rastreamento do câncer de colo, do câncer de mama, é a oferta da mamografia para as mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. Então, os profissionais da estratégia de saúde da família, elas devem reconhecer a população da sua área adscrita que estão na faixa etária de rastreamento. Então, lá na Política Nacional de Atenção Básica, né, está descrito lá que uma equipe da Estratégia Saúde da Família, ela tem que atender de 2.000 a 3.000 pessoas. Dentro dessa população que está sobre a minha responsabilidade enquanto equipe da Estratégia de Saúde da Família, eu tenho que reconhecer quem é essa família, quem são essas pessoas. Se eu tenho quantas crianças eu tenho, quantas gestantes eu tenho, quantos idosos, quantas mulheres na idade fecho, quantas mulheres na idade de 25 a 64, quantas mulheres na idade de 50 a 69, né? Quantas pessoas, né, dentro desses diabéticos e hipertensos, a estratificação deles, quem é de alto risco, muito alto risco, as gestantes, quais são as gestantes que são de alto risco ou não. Então, eu tenho que reconhecer a minha população. Para o rastreamento, né, então, eu tenho que reconhecer quais são as minhas pacientes, né, de 50 a 69 anos e tentar, né, distribuir essa população durante o ano para que ela tenha acesso, né, à sua saúde mamária. Porque, como eu estava falando, vai ter mulheres que não vão estar na faixa etária da prevenção, vai ter mulheres que não têm hipertensão e não têm diabetes, então ela não está na unidade. E aí eu tenho que reconhecer e trazer essa mulher para essas ações de rastreamento. Então, Professora, Oi. eu vi que a idade para fazer prevenção, o recomendado é de 25 a 62, se não me engano, né? Que a Não, senhora falou. então, de 25 a 64. Isso, a 64. Aí, no caso, a mulher com menos de 25 anos, ela pode fazer prevenção e se pode, por que não é recomendado, assim, ela A fazer? gente vai ter que fazer, gente, a diferença, né, da definição. Eu tenho que fazer rastreamento. Rastreamento, como eu falei, eu tenho que buscar essas mulheres que estão sem sintomatologia, né? Porque as evidências, elas mostram que essas mulheres na faixa etária de 25 a 64, na faixa etária de 50 a 69, são mulheres, né, que, dependendo do fator de risco, tá, elas podem ter risco elevado de desenvolver câncer de mama, elas não estão sentindo nada. A gente tem que dar essa oportunidade. Mulheres fora dessa faixa etária, elas podem sim fazer, tá? Mas elas não vão entrar, né, naquele grupo do rastreamento. Uma mulher que tem 24 anos, né, que tem múltiplos parceiros, né, que usa droga, que fuma, né? Então é uma mulher que ela tem um risco elevado, né? Não pela idade, mas pelos fatores de risco. Então ela vem na unidade, eu faço, né? Eu faço prevenção em qualquer faixa etária. Mas para, né, a gente não, qual é o objetivo da prevenção? Não é fazer o rastreamento, né? Não é o reconhecer, né, aquela mulher e dar a oportunidade dela de procurar câncer. Então, o câncer de colo de útero, ele aparece mais nessa faixa etária. Não teria sentido uma mulher sem sintomatologia ela ir fazer uma coleta citopatológica apenas porque ela deve fazer todo ano, né? Só se ela tiver, né, alguma queixa, se ela tiver, né, algum fator de risco mais elevado, para que eu possa colocar ela na prevenção.
é diferente as ações de diagnóstico precoce, que o diagnóstico precoce ele está associado à sintomatologia para rastreamento, que não tem, que a gente busca essas mulheres assintomáticas, tá certo? Deu para entender, professora. Obrigada. Então, eu tenho, né, as intervenções avaliadas para a detecção precoce do câncer de mama. Quais são as ações de rastreamento? Né? Então, eu tenho o padrão ouro, que é a mamografia, tá? As mulheres, né, dentro dessa faixa etária, a partir dos 40 anos, ela tem que obrigatoriamente fazer um exame clínico das mamas, né, que é feito na unidade de saúde. A gente tem que orientar essas mulheres, né, a se auto-reconhecer, né, a reconhecer o seu corpo através, né, do autoexame das mamas, tá certo? E a gente também, né, dependendo, a gente pode, né, usar uma ressonância, uma ultrassonografia e outros exames, tá? Para essa questão do rastreamento. Esse diagnóstico precoce, né? Então, a gente também tem que orientar essas mulheres, né? A reconhecer sintomatologias para ela procurar a unidade, né? Saber identificar esses sinais e sintomas, né? Que ela possa apresentar que esteja associada ao câncer e a confirmação diagnóstica em um único serviço. O que é isso, gente? O que é que às vezes acontece com as mulheres, né? As mulheres, elas vão peregrinando, tá? Ela vem, faz uma mamografia num canto, faz uma biópsia no outro, faz uma cintilografia em outro, faz a radioterapia, a cirurgia em um e a radioterapia em outro. Então, o ideal, né, no Ministério da Saúde, ele tem uma estratégia que é de você habilitar serviços de diagnóstico de mama e serviços de diagnóstico de câncer de colo uterino. Né, com relação à mama, é a SDM, né, que é Serviço de Diagnóstico de Mama. Então, esse SDM, quando a paciente ela faz uma mamografia através da unidade básica de saúde, essa mamografia é alterada, ela deve ter contato com um médico especialista, né, que é um mastologista, que a partir daí ele estará nesse serviço especializado, né, que é esse serviço de diagnóstico de mama. Nessa SDM, como a gente chama, ela tem que dar responsabilidade, ela tem responsabilidade de fechar o diagnóstico dessa mulher, né? De ofertar um ultrassom se for preciso, de ofertar uma biópsia, né? De fazer uma biópsia para essa mulher e dizer que ela está ou não, né? Com o câncer de mama, e se for, né, o diagnóstico for confirmado, a partir desse serviço, ele deve ter contato com o serviço terciário para que possa né, continuar o tratamento, ou a retirada do nódulo, ou a quimioterapia, ou a radioterapia, tá? E esse serviço que faz, né, essas ações de nível terciário, ele tem a obrigação, né, de acompanhar essa mulher de forma integral. Se ela precisar, depois da radioterapia, fazer um exame, né, lá dentro, então ela tem que se manter nesses serviços, tá? E aí os serviços terciários, eles têm uma classificação que a gente chama de UNACOM, eu já me lembrei. Eles têm uma nomenclaturazinha que o Ministério da Saúde habilitam eles, e aí eles recebem um recurso diferenciado, né, para que ele possa ofertar todas essas ações para que essa mulher ela não peregrine. Isso a gente chama, né, que é uma linha de cuidado. Toda linha de cuidado, ela começa na atenção primária, tá certo? E aí essa paciente, né, ela passa por esses serviços, né, através dessa linha de cuidado. Então, entre os pontos de atenção, né, dessa linha de cuidado, deve existir uma comunicação efetiva para que essa mulher tenha acesso a esses serviços, tá? E aí, a atenção primária, o esclarecimento sobre os fatores de risco e de proteção e a classificação de risco, né, para o desenvolvimento do câncer de mama, né, ela tem que fazer parte do processo de trabalho da atenção primária, tá?
Então, a gente tem que dar acesso a essa mulher sem um agendamento ou com o mínimo de tempo, né, de espera possível. Né, no caso de mulheres e homens com queixas mamárias. Né? Então, o acolhimento imediato, né, dessas pessoas é extremamente importante. Né, daquelas mulheres que a gente orientou num grupo de mulheres, né, que elas reconhecessem essa sintomatologia, né, mostrou para esse grupo quais são os fatores de risco. Aí essa mulher ela se reconhece, né, como uma pessoa que é portadora de algum fator de risco, ou de um sinal e sintoma. Ela vai na unidade, né, então eu tenho que acolher essa mulher de forma mais rápida, para que a partir daí, né, então eu oferte os exames necessários e ela possa ter acesso ao serviço, né, de diagnóstico de uma forma mais rápida, tá? A mamografia, né, que faz parte desse padrão ouro, né, do rastreamento, a gente tem, né, que avaliar riscos, benefícios, né, os diagnósticos e os tratamentos. Tá? Então, por isso que a gente coloca a importância de você priorizar essas mulheres para a mamografia, aquelas que têm, né, sintomatologia e aquelas que não têm sintomatologia, elas estejam no grupo de rastreamento. E esse rastreamento, gente, essa mulher, ela deve ter acesso a essa mamografia, é uma mamografia a cada 2 anos, se a última, né, tiver tido dado normal. Então, não precisa uma mulher, né, que está entre 50 e 69 anos fazer uma mamografia todos os anos, tá? Então, se o seu primeiro exame, ele deu, né, não deu alterado, então eu vou deixar ficar 1 ano sem fazer e vou fazer no outro ano, né? Porque o risco de câncer radioinduzido é maior quando as mamografias também são realizadas em mulheres mais novas, como na faixa etária de 40 anos ou menos, né? Então, vários autores, eles colocam isso. Porque aí tem gente que faz exame todo ano, né? E acabam acumulando, né? Esses raios, e a partir daí a gente viu que tem um fator de risco, que é a exposição de raios, né, ionizantes. Tá? A gente também tem que ter cuidado com isso, tá? E aí eu trago para vocês, né, as recomendações que estão baseadas em revisões sistemáticas. Essas recomendações, elas estão lá no material que eu coloquei para vocês, tá? E aí, qual é a recomendação sobre o rastreamento da mamografia, tá? Mulheres maiores de 50 anos, né, o Ministério da Saúde recomenda, né, ele se coloca contra o rastreamento com mamografia em mulheres com menos de 50 anos, tá? Foram recomendações contrárias fortes, né? Os possíveis danos claramente superam os possíveis benefícios, né? Então, mulheres, né, menor de que 50 anos não deverão participar desse programa de rastreamento. De 50 a 69 anos, né, ele recomenda rastreamento com mamografia em mulher de idade de 50 a 59 anos, né? Então, eles, né, colocam que ela é uma evidência, né, possíveis benefícios e danos, né? Então, os danos, eles são, né, não tem essa diferença entre danos e os benefícios, tá? De 60 a 69 anos, ele recomenda o rastreamento. De 60 a 74, né, ele recomenda-se contra o rastreamento dessas mulheres nessa idade. E de 75 a anos ou mais, né, ela também é contra. Então, qual seria a periodicidade desses exames, né? Seriam, né, o rastreamento com mamografia nas faixas etárias de 50 a 69, bienal, né? Então, se o exame anterior for negativo, tá? Então, qual é realmente a faixa etária? É 50 a 69 anos. Fora dessa faixa etária, o Ministério da Saúde tem uma recomendação contrária ao rastreamento, tá, gente? Se essa mulher tiver, né, fatores de riscos elevados, se essa mulher tiver sintomatologia, sinais e sintomas, ela vai entrar, né, para o diagnóstico precoce, ok? O autoexame de mama, né, ele recomenda-se que a periodicidade do autoexame de mama seja uma vez por mês, né?
e 1 semana após o término de menstruação, caso a mulher esteja no período reprodutivo. O Ministério da Saúde ele recomenda contra o ensino do autoexame como um método de rastreamento. Tá? Então, a gente não usa o autoexame como método de rastreamento, e sim, né, como método de autoconhecimento da população, tá certo? A prática ocasional da observação e da autopalpação das mamas, né, no contexto de conhecimento do próprio corpo, não deve ser confundida com a aplicação do método de rastreamento padronizado, que ele é sistemático e com periodicidade fixa, né? E aí a gente, né, por isso que eles recomendam contra que o autoexame seja realizado como rastreamento. A autopalpação da mama é uma estratégia de diagnóstico precoce, cujo objetivo é tornar as mulheres mais conscientes dos aspectos normais de suas mamas, com variações normais e dos sinais de alerta, tá? Que aí, a partir do momento que a gente reconhece, né, a gente conhece como é que é a nossa mama, e qualquer alteração, né, já é indicativo da gente procurar atendimento. A autopalpação, ela contribui para ampliar a capacidade de identificar de forma mais precoce possível o aparecimento de sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama sem a necessidade de serem ensinadas, né, a realizar um método específico, tá? Então, porque antigamente a gente ensinava, né, dizia a mulher como era que fazia, mas hoje a gente ensina, mas não com essa eficácia toda, né, para que ela possa pensar que apenas o autoexame vai resolver, né, as questões de identificar o câncer de mama, tá? O exame clínico das mamas, né? Então, lá nas recomendações do Ministério da Saúde, ele coloca que mulheres a partir de 40 anos, elas devem ser realizadas, né? Deve ter a oportunidade de um profissional de saúde da atenção básica, né, realizar esse exame clínico das mamas, tá? Ele vai, né, ele vai servir, né, como diagnóstico e rastreamento, né? Ele pode ter resultados falsos positivos, falso negativo, né? A gente vê a questão do sobrediagnóstico e do sobretratamento, né? Então, por isso que a gente tem que ter a habilidade, né? Reconhecer realmente, né? Como é que é essas partes da mama, para que a gente não possa né, cometer erros nesses exames clínicos das mamas, tá? A ultrassonografia mamária, né? Ela é, ao lado da mamografia, o mais importante método de imagem de investigação diagnóstica, né, das alterações mamárias suspeitas. Os dois métodos, né, eles são vistos como complementares, tá? Na abordagem de diferentes situações clínicas. Se eu tenho uma mulher que ela está abaixo de 50 anos, né, geral, o ideal é que você pedisse uma ultrassonografia e não uma mamografia. E aí a gente vê, né, na prática clínica de alguns profissionais, onde eles pedem juntamente, né, os dois exames, tá? Então, você deveria pedir um, né, dependendo das suas suspeitas, e depois, né, como está dizendo, eles são complementares, tá? A ultrassonografia representa duas importantes vantagens sobre a mamografia na investigação e diagnóstico do câncer de mama. A ausência do uso, né, de raios ionizantes e o fato de sua acuidade diagnóstica não depender da densidade mamária. Então, você vê que pacientes com as mamas, né, muito densas, às vezes é difícil eu conseguir, né, através da mamografia, realizar essa mamografia e visualizar alterações através dos nódulos, né? Então, a ultrassonografia ela seria bem mais indicada, tá? A aplicação da ultrassonografia mamária na diferenciação entre cistos e tumores sólidos da mama, né, e na avaliação de nódulos palpáveis em mulheres jovens, né? Então, é por isso que a gente escolhe, né, para as mulheres jovens, a ultrassonografia e não a mamografia, tá? Assim como a mamografia, a ultrassonografia é usada ainda como método de imagem para guiar a biópsia mamária, né? Existem esses procedimentos que eu posso fazer biópsia por ultrassom ou biópsia por mamografia, né? São técnicas que são utilizadas para fechar diagnósticos.
Muitas vezes, o uso da ultrassonografia como teste de rastreamento é feito com a intenção de complementar a mamografia de rastreamento realizada em mulheres jovens com mamas densas e resultados negativos, visando aumentar a sensibilidade do rastreamento. Né? Então, você percebe que isso, né, são realizados em momentos específicos, né? Então, não como uma coisa assim que todo mundo deva fazer, né, ultrassom e mamografias juntos, tá? O que é que a gente vai usar, gente, de estratégia de conscientização para essas mulheres, tá? As mamas de cada mulher, elas têm, né, as suas características próprias, tá? E aí que essas características, elas podem variar ao longo do tempo. Essa observação e essa autopalpação ocasional das mamas, ela pode contribuir, como eu falei, né, para que as mulheres avaliem melhor o que é normal, que ela perceba algumas mudanças, tá? As alterações como os nódulos pré-existentes na mama ou nódulos na axila de aparecimento recente devem ser valorizados e merecem uma avaliação médica imediata, tá? Outras alterações, como abaulamento ou retração da pele das mamas, eritemas ou edemas persistentes, mudança no formato e presença de secreções espontâneas pelos mamilos também merecem uma avaliação médica, tá? Então, na hora que eu estou lá na prevenção, ou eu estou lá com aquela mulher, né, na hipertensão, ou na diabetes, ou uma mulher que vem com queixas mamárias, eu tenho que examinar essa mama, né? Tenho que saber mais ou menos como é essa textura normal, né? Identificar esses sinais e sintomas que precisam ser vistos de forma diferente para que ela possa, né, passar por uma avaliação médica, tá? A anamnese e o exame clínico das mamas estão entre os pilares, né, da investigação e diagnóstico de pacientes com queixas mamárias, tá? Nem toda queixa mamária, gente, ela vai ser, né, estar relacionada diretamente, né, ao aparecimento do câncer de mama, mas só que a gente, né, tem que dar oportunidade para essas mulheres, para que a partir do momento que apareçam sinais e sintomas, ela ter o contato com o médico especialista, né, que é o mastologista, para desvendar, né, o que é que está acontecendo com ela. O Ministério da Saúde, né, ele recomenda que os seguintes sinais e sintomas sejam considerados como de referência urgente para um serviço de diagnóstico mamário. Né? Então, quais são as mulheres, né, que a gente identificando esses sinais e sintomas, a gente tem que, né, mandar ela urgente para os serviços de diagnóstico. Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos, nódulos mamários em mulheres com mais de 30 anos, que persistam por mais de um ciclo menstrual, nódulos mamários com consistência endurecidas e fixos ou que vem aumentando de tamanho em mulheres adultas e descarga papilar sanguinolenta unilateral. Né? Então, nós temos que reconhecer, né, esses sinais e sintomas, orientar as mulheres sobre o aparecimento desses sinais e sintomas para que ela, né, seja referenciada de urgência, tá, para o serviço de diagnóstico. Como também lesões eczematosas da pele, que não respondem a tratamentos tópicos, homens com mais de 50 anos com tumoração palpável unilateral, presenças de linfadenopatia axilar, aumento progressivo do tamanho da mama, com a presença de sinais de edema, com pele com aspectos de casca de laranja. Retração da pele da mama e mudança no formato do mamilo, tá? Então, né, a gente tem que examinar. Oi. Mas no caso dos homens, geralmente eles descobrem um pouco tarde, né? Porque eu acho que ele nunca acha que vai ser câncer de mama, né? Exatamente. Então, a gente tem que orientar, né, que os homens também, eles podem desenvolver o câncer de mama. E o aparecimento, né? A gente não tem uma forma de rastrear os homens como a gente rastreia as mulheres, né? Mas se ele aparecer com alguma alteração mamária, né, que não estava presente nele ali, né, ele tem que procurar o serviço e ser encaminhado, né? Para o serviço de diagnóstico o mais rápido possível, né? Porque aí ele vai fazer ultrassom, né? Ele vai fazer outros exames para fechar esse diagnóstico de um câncer de mama, tá?
E aí, gente, a partir do momento, né, que você tem uma confirmação diagnóstica, essa figurinha aqui, né, ela está ao contrário, tá? Mas aqui ela mostra a organização, né, de uma rede de atenção, né, de uma linha de cuidado para essas mulheres, tá? Então, a organização de uma rede de atenção, a gente tem que pensar em quê? Em facilidade de acesso. Como é que a gente vai facilitar o acesso das mulheres, né, para o rastreamento? É aquela coisa que eu falei, a gente reconhecer as mulheres, né, que estão na faixa etária e distribuir essas mulheres, né, nas minhas consultas para a saúde mamária durante o ano inteiro. E aí saber quem foi que fez no ano anterior ou não, se não tiver feito, né, aquela que tiver feito, eu sempre deixar vaga para outras, porque essa aí vai fazer só a partir de 2 anos, tá? Então, eu tenho que a agilidade de tempo ao atendimento, né, como a gente mostrou, aquelas mulheres que têm sinais e sintomas, elas têm que ser atendidas de imediato, a resolução das necessidades de saúde dessa mulher, tá? A qualidade no processo de confirmação diagnóstica, porque aí essa mulher, se ela demorar, né, então a situação dela vai ficar mais, né, vai ficar ruim, tá? Garantia da integralidade e da continuidade do cuidado. Essa figurinha aqui, ela mostra que a mulher ela vai na unidade de saúde, tá? Ela recebe, ela faz o exame clínico das mamas a partir dos 40 anos e é ofertado mamografia para ela a partir dos 50 anos, tá? E aí ela vem, tá? Ela faz esse exame, ela volta na unidade, né, para mostrar esses exames. E aí, esses resultados, né, lá no exame de mamografia, ela vai fazer a descrição desses resultados a partir de uma nomenclatura que a gente chama de BIRADS. Lá na aula passada, a gente viu as nomenclaturas relacionadas ao câncer de colo do útero, né, que eram lesões atípicas, eram, né, os NICs, que são, né, as neoplasias tipo 1, 2 e 3. Então, esses resultados, eles têm nomenclaturas específicas. Para o câncer de mama, né, a gente tem os BIRADs, né? Então, eu tenho uma categoria de BIRAD 0 a BIRAD 6, né? Então, mulheres com BIRADs 4, 5 e 6, né, já são mulheres que já têm um indicativo de câncer de mama, tá? Então, se essa mulher ela recebe esse resultado e esses BIRADs, eles estão na categoria 1 e 2, né? Então, as mulheres, elas são orientadas a repetir esse exame com 2 anos. Se essa categoria desse BIRAD está em 0, 3, 4 e 5, né, a gente vai solicitar outros exames diagnósticos, que no caso aqui seria a ultrassonografia, né, de início, para eu confirmar essa questão do BIRADS. Aí essa mulher ela já vai ser encaminhada para outro nível de atenção, tá certo? Porque o BIRADS está alterado, para que ela possa, né, fazer uma biópsia, se ela tiver um nódulo, ela já, né, investigar melhor esse resultado dessa mamografia e ter ou não o indicativo, né, do diagnóstico de mama. Tá? Então, pacientes com BIRADS 1 e 2, elas retornam para a atenção primária, para que elas possam entrar, né, no rastreamento na data adequada. Essas mulheres só irão repetir esses exames daqui a 2 anos. As mulheres com BIRADS alterado, elas terão que ir para uma consulta na atenção especializada com mastologista para fechar o diagnóstico, tá, de câncer de mama ou não. Né, que é mais ou menos o que está descrito aqui. Qual é a função da atenção primária? Consulta com o generalista, né, que é o médico ou o enfermeiro da saúde da família. Você vai investigar essas lesões palpáveis, né, se ela tem sintomatologia e vai organizar o rastreamento na sua unidade de saúde baseado no quantitativo de mulheres que você tem nessa faixa etária de 50 a 69 anos, tá? Na unidade secundária, né, que são aqui para o câncer de mama, são as SDMs, que são serviços de diagnóstico de mama, ela vai para uma consulta especializada, porque ou ela apresentou sintomatologia, ou ela tem algumas daquelas condições, né, que levam para o encaminhamento com urgência para a atenção secundária, e aí ela vai ter uma consulta especializada com o mastologista para fechar esse diagnóstico, onde ela pode, né,
ser pedido um ultrassom, onde ela pode ser solicitada para fazer uma biópsia, né? E a partir daí, se for fechado esse diagnóstico, a unidade secundária ela deverá encaminhar essa mulher para um tratamento oncológico nas unidades terciárias, que elas podem ser, aqui que era aquele nome que eu estava querendo me lembrar, UNACOM ou CACOM. Né? Então, essas são as nomenclaturas que as unidades terciárias recebem, onde elas têm que garantir esse atendimento integral para que a mulher não peregrine em outros níveis, né, de saúde querendo atendimento, tá? E aí aquelas mulheres, né, que infelizmente elas não conseguiram ter um sucesso na questão, né, desse acompanhamento, elas têm, né, vão para os cuidados paliativos, né? Então alguns desses hospitais eles têm setores de cuidados paliativos, mas às vezes essas pessoas, né, com o câncer, elas vão para o cuidado domiciliar na atenção primária. E aí existe, né, o grupo que trabalha que é um grupo de atenção domiciliar, né, que aqui em Fortaleza tem algumas equipes, é o EMAD, né, que é essas equipes que fazem esses atendimentos a essas pessoas que estão, né, em tratamentos domiciliares, tá? E as linhas de cuidado, gente, elas são estratégias de estabelecimento de percurso assistencial, né? E esse percurso ele deve iniciar na atenção primária, como eu falei, porque ali ela é a ordenadora do cuidado. E a partir daí ela entrar, né, nessa linha de cuidado para que ela possa ter acesso, né, a atenção especializada, o diagnóstico, né, o tratamento oncológico, e se ela voltar curada, né, ela volta para a atenção primária. Se infelizmente ela não voltar curada, né, então a atenção primária também tem que reconhecer e tentar ajudá-la, né, nesse momento até a finitude, né, da sua vida, tá? E aí eu trago para vocês, né, também algumas imagens, tá, de que as mulheres elas deveriam chegar, né, no serviço de forma precoce para que pudesse fazer uma intervenção, tá? E essas mulheres elas saírem, tá aqui com uma outra foto, né, com as mamas preservadas, apenas, né, com as cicatrizes dessa intervenção que foi feita de forma precocemente, diferente daquelas outras mulheres, né, daquelas primeiras imagens que elas já chegam, né, com lesões muito avançadas que elas podem ter a retirada total da mama, né? Então, o ideal é quando eu faço, né, um rastreamento, eu faço um diagnóstico precoce, essa mulher consegue entrar nessa linha de cuidado, né? Ela acaba fazendo uma intervenção, tá? E essa mama, ela ser preservada e ela ter uma possibilidade maior de cura, né, gente? Porque a mama, né, as mulheres, elas têm a mama, né, como um sinal, né, de feminilidade, de sexualidade, de maternidade, né? Então nós, né, temos esse reconhecimento, né, da nossa mama, e retirar uma mama para algumas mulheres, né, é uma situação muito difícil por conta dessa representação que a mama ela tem para a maioria das mulheres, né? Se é a questão do ser feminino, a questão da sexualidade, né, e a questão da maternidade, tá? Através do aleitamento materno. Por isso também que existem, né, diretrizes dentro dessa questão da assistência às mulheres, que elas possam ter, né, a oportunidade de já no momento, né, dessas intervenções cirúrgicas que vão, né, retirar a mama, ela já fazer a utilização de prótese para que ela já possa sair ali daquela unidade, né, de tratamento cirúrgico já com a sua mama reconstituída, tá? E aí a gente tem, né, que para a sociedade, né, o que eu mostrei para vocês são as diretrizes, né, do INCA, né, através daquele material que eu coloquei lá para vocês. A Sociedade Brasileira, né, de Mastologia, ela coloca que a partir dos 40 anos a mamografia ela deve ser feita com a periodicidade anual, né, que aí ele coloca que é o modo mais preciso de diminuir a mortalidade pelo câncer de mama. Aí existe, né, essa briga entre a sociedade e as diretrizes do Ministério da Saúde,
E aí a gente, né, como serviço público, a gente segue essas diretrizes, porque foram diretrizes que foram baseadas em evidências científicas, né, em estudos que tiveram peso para a determinação dessa recomendação. Tá? Que não foi o que aconteceu com a Sociedade de Mastologia. Mas essas questões, gente, a gente sempre tem que estar atualizado para a gente ver o perfil das mulheres, né? As mulheres estão bebendo mais, a gente está ficando mais sedentária, mais obesa. Daqui a um tempo, né? Realmente essa faixa etária ela pode diminuir, né? Para que a gente dê acesso maior às mulheres, tá? Na prática, nos serviços, né? Então, a ultrassonografia ela é solicitada com frequência para rastreamento, né? Anual ou bienal, ou se necessário, os exames clínicos das mamas, né? Eles têm que ser feito pelo menos anual, nas consultas ginecológicas e no pré-natal, tá? Essas neoplasias de mama, tá? Elas né, esse quadro clínico, como é que ele se apresenta? Né? Ele pode se apresentar com nódulo ou um tumor, né, no seio, ele pode, né, apresentar dor, né, ou ele também pode ser indolor, pode aparecer abaulamentos nessa mama, ou ela também pode ter retrações, tá? E aí, como a gente mostrou, né, esse mamilo aqui dessa imagem, ele é um mamilo investido, tá? Ele pode aparecer secreções, tá? Saindo do mamilo, a pele da mama aqui embaixo, ela pode ser alterada, como eles chamam, que é aquela casca, né, de laranja. Ela pode aparecer com linfonodos palpáveis, a gente falou, né, que nos linfonodos pode ter a presença de células cancerígenas, tá? E aí a gente, né, a partir daí, né, a gente vai fazer, né, como eu já falei, esse exame clínico das mamas e essa mamografia, tá? E aí o exame clínico a gente faz, né, palpando toda a mama, tá? Para que a gente possa, enquanto profissional, identificar alguma alteração nessa mama, tá? A mamografia, né, você usa, né, o mamógrafo, que é um aparelho, né, que ele faz uma compressão na mama, tá? Para que os raios, né, eles possam, né, ultrapassar essa mama e a partir daí eu identificar nódulos, né, com menos de 1 centímetro. Algumas mulheres, né, elas têm receio, né, de fazer esses exames por conta da dor, né, porque existe esse exame ele é feito em várias posições, tá? Ele é feito na posição horizontal e na posição lateral, e aí, né, algumas mulheres reclamam de muitas dores, tá? Mulheres com as mamas pequenas, né, já é mais difícil, mulheres com a mama mais densa, né, esses raios, eles podem não ultrapassar de forma adequada, tá? O fechamento desse diagnóstico, né, ele também pode ser feito por mamografia através, né, da biópsia por mamografia ou pela biópsia, né, cirúrgica. Você retira o nódulo e depois faz a biópsia. Geralmente, gente, essa biópsia ela é feita, né, ou por ultrassom ou por mamografia, né, para que você não precise fazer, né, uma retirada cirúrgica desse nódulo e depois esse nódulo não ser maligno e a gente colocar essa mulher em risco, tá? Aqui, né, tem uma figurinha de como é que faz a biópsia, né? A gente tem umas biópsias de agulha fina ou agulha grossa, né? Depende da técnica para que eu retire, né, algum tecido mamário e vá, né, colocar esse tecido para, né, exames histopatológicos, tá? O exame clínico das mamas, ele é diferente do autoexame, tá? No exame Professora, clínico... Oi, pode é falar. normal que é normal perto do período menstrual para assistir tipo os linfonodos que é da axila. Você vai sentir, né, não é nem os linfonodos, você vai sentir tecido mamário, né? Então, perto da menstruação, a nossa mama, né, ela tem algumas alterações. Por isso que esses exames, né, o autoexame da mama, ele deve ser feito fora do período menstrual. Que aí você toca a sua mama e você reconhece, né, como é que ela está constituída, né? Pelo menos nessa palpação. Porque algumas mulheres, elas apresentam um tecido mamário mais endurecido, que aí você toca, pensa que é, né, um nódulo, e não é tecido mamário, tá?
E aí, perto da menstruação, tá? Esse tecido ele é modificado por conta dos hormônios que são produzidos na menstruação, tá certo? E aí você tem que reconhecer essa mama fora do período menstrual. E aí, gente, o exame clínico das mamas, ele é diferente do autoexame, tá? Então, o exame clínico das mamas é realizado pelo profissional, né, pelo menos uma vez por ano, quando essa mulher ela vai na unidade de saúde, né, isso é indicativo pelo Ministério da Saúde a partir dos 40 anos, onde através de uma palpação, tá direcionada, ela faz nessa mama a procura, né, de nódulos, a procura de alterações. O exame clínico das mamas, né, feito mensalmente pelas mulheres, tá, de preferência fora desse período menstrual, com o objetivo de autoconhecimento da sua mama e identificar precocemente alterações, né, para que faça essa intervenção precoce e essa mulher possa ter um diagnóstico precoce, né, de câncer de mama. Ok? E aí a gente tem, né, quando é identificado essa neoplasia, tá? Você pode fazer retirada de apenas, né, o tumor que está ali no local através, né, de uma quadrantectomia, dependendo de onde o tumor estiver, se ele não tiver com ramificações em outros lugares, tá certo? O tecido, eu posso fazer uma mastectomia total, né, onde esse tecido, essa mama, ela vai ser totalmente retirada, tá certo? Aí foi que eu falei que se ela tiver indicação de uma mastectomia total e puder já fazer, né? Geralmente, às vezes, eles botam um expansor e depois eles fazem, né, a cirurgia plástica para poder colocar uma prótese de silicone para reconstituir essa mama, tá? Você pode, né, fazer também, eu iniciar um processo de radioterapia, né, antes de fazer a cirurgia para diminuir nódulo, tá? Então, são várias, né, terapias que podem ser feitas. Pode ser feita também. Hoje, vocês, dependendo do caso, as mulheres estão tomando hormônio via oral, né, para que possa minimizar os efeitos da quimioterapia, tá? E aí, essa questão, né, do câncer de mama, gente, com relação ao tratamento, né, já teve uma melhora bem significativa. Essas mulheres, elas têm uma sobrevida, né, melhor quando elas são identificadas mais cedo, e elas podem também chegar, né, até a cura, tá certo? O exame clínico das mamas, né, como eu falei, né, ela vai ser feito, né, lá no exame ginecológico, tá? Os passos, eu faço uma inspeção estática, né, e dinâmica das mamas. Essa estática é quando, né, o profissional vai lá e faz, né, e toca. A dinâmica é quando eu mando a mulher levantar o braço, eu faço a comparação, né, de uma mama entre a outra. Também eu tenho que fazer, nesse exame clínico, a palpação das axilas, tá? E a palpação da mama com a paciente em decúbito dorsal, né? Procurando alguma alteração nessa mama, tá? A gente tem que tentar levantar, né? Algumas informações subjetivas, tá certo? O Alisson está colocando assim, mas nem sempre tem uma mama maior do que a outra, né? Então, tem pacientes que têm mamas simétricas, tem pacientes que têm mamas assimétricas, tá? E aí, essa assimetria da mama, ela vai poder acontecer por conta de uma presença maior de tecido gorduroso, né? E também, algumas mulheres, elas amamentam mais, né, em uma mama do que na outra e acaba, né, tornando essa assimetria mamária, tá? Quando eu vou buscar, né, informações subjetivas dessa mulher, lá, quando essa mulher queixa para mim que ela tem uma dor mamária, tá? E aí eu vou, né, dentro dessa possibilidade dessa queixa, eu vou perguntar para essa mulher qual é a localização, né? Se quando toca nessa mama, né? Se ela sente dor, né? Se ela é mais sensível essa dor quando existe o toque na mama, tá? Se essa dor ela está relacionada ao período menstrual ou não, ou se está relacionado com alguma
com alguma altividade, tá? E aí você vai perguntar, né, se essa pessoa tem alguma sensibilidade na mama e quando foi que ela observou nessa sensibilidade. Essas informações, gente, são importantes para a gente detalhar, né, um pouco essas informações subjetivas que essas mulheres elas nos colocam. O nódulo, né? Então, a gente está colocando aqui essas sintomatologias que as mulheres apresentam e que são indicativo, muitas vezes, de encaminhamento urgente para diagnóstico num serviço secundário. Quando você palpar um nódulo nessa mulher, essa mulher chega para você, né, com essa queixa do nódulo, você vai perguntar quando é que ela observou a primeira vez, né? Se esse nódulo está ou não relacionado ao período menstrual e se há alterações na pele, né? Está próximo desse nódulo, se tem um eritema, se tem uma tumefação, se essa mama tem alguma depressão ou se apresenta algum tipo de calor, tá? E aí para que a gente possa esclarecer melhor essas características. Se a mulher ela chega com uma secreção, a mesma coisa, eu vou perguntar quando é que ela observou a primeira vez, qual é a cor dessa secreção, né? Se ela tem alguma consistência, se ela é espessa ou fluida e se ela tem algum odor, tá? E, né, na hora que você faz uma expressão no mamilo, se essa secreção, né, você identificou a primeira vez através dessa expressão, né, no mamilo, tá? Erupções cutâneas. Também, quando ela observou a primeira vez, aonde foi que começou, se foi no mamilo, na auréola, ou em torno da pele, tá? E se também tem alguma protuberância cutânea na mama, né? Então, você olhar também, né, no seu exame visual, como é, né? Essa mulher queixa, mas você vai lá também fazer esse exame, né, para identificar essas questões, tá? A tumefação, né, se ela é localizada ou generalizada, se também tem relação com o período menstrual, com a gravidez ou a amamentação, tá? Porque a gente vai ter, né, que diferenciar todas aquelas patologias mamárias relacionadas ok, viu, Karina? Para que a gente né, descarte os problemas da amamentação e a alteração, né, no tamanho do sutiã, tá? Se ela percebeu alguma massa, né, ou é um edema na mama, tá certo? Traumatismo, né? Se ela teve um traumatismo na mama, se esse traumatismo ela resultou em alguma tumefação, algum nódulo ou rachadura, e se esse nódulo, né, foi por um trauma, né, devido à formação de um hematoma ou edema local, ou se curou rápido ou não, tá? Então, a gente também tem que, né, fazer essas perguntas, tá? A gente tem que, na nossa anamnese, né, perguntar sobre a história, né, de doença da mama, que tipo, como foi diagnosticada, como isso ocorreu, se está sendo tratada, se teve câncer na família, quem, né, o grau de parentesco desse câncer e qual a idade, né, o familiar teve câncer de mama, tá? Então, eu tenho 2 fatores de risco, que as minhas 2 avós, né, elas tiveram câncer de mama, mas a minha avó materna, ela teve câncer de mama, né, já a partir dos 70 anos, e a minha avó paterna, ela teve câncer, né, com 96, descobriu um câncer com 98 anos, tá? Hoje ela tem 100 anos. E aí, mas assim, é um fator de risco, mas não é um fator de risco, mas a gente fica um pouco mais tranquila, porque nenhuma das filhas das minhas avós, até agora, elas desenvolveram câncer de mama, tá? Então, assim, como o fator genético ele é mais relacionado à mãe, né, e filhas, a gente percebe que elas duas elas tiveram, né, câncer de mama, também relacionado à questão da idade, tá? A gente pergunta se teve alguma cirurgia, né, se realizou alguma biópsia, né, quais os resultados dessa biópsia, né, se a partir daí teve a necessidade de fazer uma mastectomia ou uma mamoplastia, se foi redução, se teve o aumento da mama, né, que tipo de cirurgia essa pessoa se submeteu, tá?
Comportamento de autocuidado, né? Se for um comportamento positivo, né? Se ela faz, né, o autoexame da mama, e aí se ela já fez mamografia, se foi quando ela fez, né? Se ela estiver naquela faixa etária de fazer a mamografia, tá? E aí você vai preparar, né, para o exame físico essa mulher, você vai colocar naquele ambiente, né, no ambiente privativo, você está em um consultório, tá? Você vai fazer a inspeção dessas mamas, você vai pedir para a mulher ficar em pé, tá? Com a parte superior do corpo despida de frente para você, ou sentada, né, lá na maca de exame, tá? A palpação, né? Você cobre uma mama e examina a outra, né? Para as duas mamas não ficarem expostas. Após o exame, ensina a mulher, né? Ensina a mulher a fazer o exame da mama também, né? Para que ela possa perceber, alguma dessas alterações. A inspeção das mamas, você pode fazer com a mulher sentada, você vai observar erupções cutâneas ou infecções, pedir para ela levantar o braço, né? Tentar ficar com esse músculo relaxado para poder você fazer a inspeção na axila, tá? Você vai introduzir os dedos, né, bem no alto da axila, né, para procurar nessa cavidadezinha da axila a presença, né, de alguma alteração, e aí você move os 4, né, dedos, né, em direção à mama, como está sendo mostrado aqui nessa imagem, tá? A inspeção estática, você vai ver o formato, né? A mama esquerda ela é um pouco maior do que a direita, tá certo? Você vai olhar a pele, se essa pele é lisa, né? Se é da mesma cor, né? Porque a gente vê para ver se tem essa diferença, se tem uma rede vascular, né? Se tem rede vascular ao longo dessa mama, se tem estria, tá? Se essas estrias elas estão associadas à gravidez e se há edema ou não, tá? E aí você pede a mulher para levantar o braço, tá? Para você ver, né, como é que fica a simetria dessas mamas. Você colocar, né, ela colocar a mão na cintura e pressionar a cintura para você ver a movimentação da mama. Colocar a mão para frente, né? Também fazer essa pressão, né, na frente, né, para também ver como é que se comporta esse movimento da mama. E pedir à mulher para botar os braços para frente, né, onde ela vai colocar a mama para frente para ver como é, né, que fica essa simetria ou assimetria da mama, tá? Essa aqui, né, que a gente vai identificar sinais de retração. Aí a gente faz a palpação na axila, né, como está mostrando aqui nessas duas imagens, para que você observe qualquer linfonodo aumentado ou sensível, tá? Aí a gente deita a mulher para onde a gente vai fazer a palpação da mama, tá? Posicione a paciente em decúbito dorsal, né? Você pode colocar uma almofada sobre o lado palpável e elevar o braço da paciente sobre a cabeça, tá? Para você iniciar esse exame, tá? A gente vai fazer a palpação em raios, né? Você vai começar do mamilo para a periferia, tá? Para que você possa tocar toda a mama. Depois você vai fazer uma palpação em círculos, tá? Nesse movimento no sentido horário, até que você palpe, né, a cauda de Spencer, que fica lá, né, próximo à axila. E aí você faz, né, a palpação da mama, tá aí esse exemplo dessas duas imagens, e depois você vai fazer uma expressão no mamilo para ver, né, se sai algum tipo de secreção, tá? A palpação masculina, tá? Você também vai palpar essa mama, esse homem sentado, você pode observar a presença de ginecomastia, né, se for o caso. Ok, gente, até agora, com relação a esses exames clínicos e a essas diretrizes. Porque aqui eu estou procurando, né? Eu estou procurando achados, e aí esses achados, eles podem ser normais ou anormais. Os achados anormais nas mamas, né? Quais são? Essa mama ela pode apresentar essa depressão, né? Como você está vendo aqui, próximo ao mamilo, tem um sulco aqui, tá? Onde eu estou passando a setinha. Ela pode apresentar, né, um edema e essa pele ela ser em casca de laranja, certo?
ela pode apresentar, né, essa mama direita, ela está fixada contra a parede torácica devido a você ver que ela tem um desvio, né, do mamilo, tá certo? Aqui também nessa outra tem um desvio do mamilo, né? Um desvio no apontamento do mamilo, por isso que na hora que você faz lá a inspeção estática, né? Para ver se tem essa retração, você consegue observar essas questões, tá? Você pode, né, apresentar nódulos mamários, tá? Então, se eu tenho uma mama, né, uma doença de mama benigna, como é que ela se comporta? Múltiplos nódulos sensíveis, né, geralmente bilaterais, compactos, regulares, móveis, bem delineado e elástico, tá? Então, se você toca múltiplos nódulos, né, nessa mulher, geralmente a presença desses múltiplos nódulos com essas características que eles são móveis, né? Então, são nódulos, né, mamários, doenças da mama benigna. Porque nem todo nódulo, gente, ele vai ser maligno. A gente também pode ter nódulo benigno. Qual é a característica do nódulo maligno, né? Então, ele é indolor, ele é solitário, né? Então, ele aparece sozinho, ele é sólido, compacto, ele pode ser móvel e cresce rápido e constantemente. Os demais, né, da mama, da doença benigna na mama, ele pode não crescer tão rápido como da doença maligna, tá? Esse nódulo, né, ele pode ser duro também, sólido, ele pode ter bordas irregulares e mal delineadas e ele cresce constantemente, tá? Como aquela outra característica. Pode se apresentar, né, secreção sanguínea unilateral, eu posso apresentar um papiloma intraducal, né, onde ele apresenta essa secreção serosa, o serossanguinolência, ou eu também posso apresentar essa doença de Paget, que é uma secreção amarelada clara e apresenta crostas secas, né, de descamação friável no ápice do mamilo, né? Então, isso aqui são achados, né, de secreções mamilares anormais, tá? Aí aqui eu trago para vocês, né, resultados de mamografia, tá? E são imagens, né, de mamografia. Você vê, né, a junção de várias células aqui formando, né, esses nódulos, né? Então, todos esses aparecimentos aqui, né, mais claros, mais brancos, significa a presença de nódulo mamário. Nessa figurinha aqui de baixo, né, nessa de cima, você vê que essa mama da esquerda ela tem um nódulo e as demais, né, não tem. Aqui na esquerda tem, aqui na direita tem, aqui na esquerda também tem. A direita é uma mama normal, tá? Então, a junção dessas célulazinhas brancas, né, que realmente aparece o tumor, né, a presença do nódulo na mama, tá? E como é que esses achados, né, eles são registrados nos exames de mama, como eu falei para vocês, tá? Então, quando eu descrevo, né, como é que eu vou descrever esses meus achados, tá? Na hora que eu estou fazendo lá meu exame físico, eu vou ter que descrever a localização, por isso que eu tenho que fazer a divisão da mama, né, por aqueles quadrantes. Eu vou pelo menos ver aproximadamente o tamanho, a forma, a delimitação, a consistência, se ele é móvel ou não e qual é o aspecto. Então, é importante eu conhecer esses achados anormais, para que a partir do momento que eu encontre esses achados, eu descreva o que foi que eu encontrei no meu exame físico, né, de achados diferentes, porque esses achados você vai ter que colocar no encaminhamento, né, para o outro nível de atenção, tá? E aí, né, para essas neoplasias, né, do câncer de colo uterino, o que é que eu tenho, né, que pensar? Oportunizar reuniões educativas, tá? Agora, né, no mês de outubro, é o mês, né, que a gente faz o Outubro Rosa. Na unidade de saúde, o Outubro Rosa deveria ser todos os meses, né, do ano, para que eu pudesse dar oportunidade dessas mulheres do rastreamento. Mas o Outubro Rosa é o momento onde a gente
a gente concentra, né, essas informações de educação e saúde, né, a gente passa essas informações para as mulheres, na comunidade, para que elas possam, né, identificar sinais precocemente, elas sejam estimuladas, né, a realizar a mamografia, tá certo? A busca ativa dessas mulheres, né, que precisam, aquelas que eram para fazer o exame não fizeram, mulheres que vieram com diagnóstico e desapareceram, né, a oportunidade desses encaminhamentos em tempo oportuno, tá? Grupos onde a gente possa, né, também fazer orientações de hábitos de vida saudáveis, tá? Programas, né, contra o tabagismo, programa contra a obesidade, tá certo? E aí a gente vai junto disso, né, já que nós somos enfermeiros lá da atenção primária, a gente vai, né, como enfermeiro, tanto atuar, né, na questão clínica ali no atendimento, como nessas questões educativas, tá? Qual é a atribuição, gente, dos profissionais da atenção básica, né, no controle dos dois tipos de câncer, tá? Conhecer as ações, né, todas essas que a gente falou, tanto nessa aula como na aula passada, planejar e programar as ações de controle, tá? Então, eu tenho, como eu falei, reconhecer a minha população, né, dar oportunidade de acesso, organizar minha agenda, né, ou uma agenda espontânea, ou uma agenda programada, alimentar e analisar os dados, né, dos sistemas de informação de saúde, tá? Conhecer os hábitos de vida, valores culturais, porque essa questão cultural, gente, no câncer de mama é muito séria, né? Então, as mulheres, elas têm aquela coisa que não querem procurar doença, não vou fazer esse exame não, que eu vou procurar doença. E a questão do câncer, né, ainda é muito estigmatizada na população, né? As pessoas não querem dizer que tem câncer, né? Então ainda é uma coisa muito, né, o valor cultural ainda é muito grande, tá? As questões éticas e religiosas da família, né, assistida eu tenho que conhecer, e também, né, os hábitos da comunidade. Acolher as usuárias, né, de forma humanizada, valorizar os diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, trabalhar em equipe, né, integrando as áreas de conhecimento e profissionais de diferentes formações, né, também essa aqui é uma área que a gente tem uma necessidade de um atendimento multiprofissional, né, porque você receber um diagnóstico de câncer, né, não é fácil, e você tem que ter um apoio, né, de uma equipe multiprofissional para que a gente faça esse atendimento integral para essa mulher, tá? Identificar as áreas que necessitam de assistência ou internação domiciliar, realizar e participar de atividades de educação permanente, desenvolver atividades educativas individuais ou coletivas, tá? A gente vai também realizar atendimento integral a essas mulheres, né? A gente tem lá na nossa lei do exercício profissional, a gente pode realizar a consulta de enfermagem, né? A gente pode realizar a coleta do exame presente, exame clínico das mamas, solicitar os exames, né, complementares, como a mamografia de rastreamento, prescrever medicação, né, de acordo com os protocolos e normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal. Realizar atenção domiciliar a essas mulheres, né, aquelas que estão em cuidado paliativos, aquelas que não vão na unidade, supervisionar e coordenar o trabalho do agente comunitário de saúde e da equipe de enfermagem, né? Então, o agente comunitário de saúde, ele é o elo, né, entre a comunidade e os enfermeiros. A gente aquela pessoa que a gente precisa fazer uma visita domiciliar, precisa dar uma atenção especial, né? Vai ser através do agente comunitário de saúde que ele vai identificar, né, quais são as mulheres que estão precisando. Eles também, né, são pessoas que podem contribuir nesse processo, né, de educação em saúde, está lá também nas atribuições do agente comunitário de saúde. Ele tem que participar desse processo de educação em saúde, ele tem que cadastrar, né, as suas famílias, as mulheres, né, as crianças, para que a unidade básica de saúde ela possa reconhecer toda aquela população que está na sua área descrita, tá? E realizar atividade de educação permanente, né, junto aos demais profissionais da área de saúde. Então, a gente tem trabalhado muito com o conceito de matriciamento, né? Então, é importante que o
o serviço secundário ele possa matriciar, né, esses profissionais que estão na atenção primária, para que eles reconheçam que tipo de paciente eles poderão continuar atendendo na atenção primária e quais são os pacientes que eles têm que ir para a atenção secundária para diagnóstico, tá? Então, gente, era isso, né, que eu queria mostrar para vocês. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Deu para, né, para ter mais ou menos uma noção como é o rastreamento do câncer de mama? Sim. Professora, só uma dúvida. Que no começo da aula a senhora falou que no período menstrual a gente deveria avaliar, tipo assim, se a mulher sentir um nódulo em um mês durante o período menstrual, aí no outro mês ela tem que avaliar de novo se esse mesmo nódulo apareceu aí. Todos os meses, né, eu avalio como é que tá a minha mama. Geralmente eu posso avaliar fora do período menstrual, né? Então, se de repente eu identifiquei, né, nódulos no meu período menstrual, né? Aí no outro período eu encontrei de novo e ele está dentro do período e fora do período menstrual, eu tenho que investigar, porque geralmente essas alterações mamárias, né, elas vão estar mais presentes no período menstrual. Se eu identifiquei essa alteração no período menstrual e ela permanece fora do período menstrual, então significa que essa alteração não é exclusiva do período menstrual. Então, ela aparece em outros momentos. Então, porque existem alterações que estão associadas ao período menstrual, que fora desse período ela vai desaparecer. Mas aí você fez, né, um exame no período menstrual, aí você sentiu isso. Mas aí no outro mês você fez fora do período menstrual e aquela alteração ela ainda continua, né? Então a gente tem que investigar melhor, né, o que é que está acontecendo para a gente, né, fazer o diagnóstico precoce, tá certo? Ok. Gente, quais são os maiores desafios que vocês acham que essas mulheres têm, né, para identificar, né, ou rastrear o câncer de mama? Quais são as dificuldades que vocês mais identificariam para essas mulheres nesse processo, né, de rastreamento e de diagnóstico precoce do câncer de mama? Alguém tem alguma? Eu acho que a falta de tempo. A falta de tempo, o que mais? O Alisson está colocando aqui, né, que esse rastreamento ele deve, né, o rastreamento ele é sempre ficar na atenção primária, que a gente falou a porta de entrada. Foi colocado aqui vergonha, né, medo dos maridos, né, então às vezes a gente ainda tem também, né, essa questão né, da questão do marido não deixar essa mulher fazer os exames, né, tanto o exame de colo uterino como mama. O que mais, gente? Alguém tem mais alguma ideia? O que é que a mulher, né, tem essas dificuldades? A busca ativa, né, professor? Eu acho que é um pouco isso que eu perguntei, se o rastreamento ele é eficaz, porque trazer essa mulher para assistência, para ela procurar o serviço de saúde, eu acho meio difícil, né? Porque sempre a gente faz educação em saúde, explica tudo bem direitinho. Aí, para trazer ela, é um pouco difícil, né? Por isso que eu perguntei se é eficaz. Assim, se a gente consegue trazer, né, nessa faixa etária que é de responsabilidade, né, que ela tem um risco, né, realmente ele vai ser eficaz. Aí a gente tem exatamente essas dificuldades que a gente encontra de trazer essa mulher, né, por medo, por vergonha, por não querer. O pessoal mais antigo diz assim, eu vou procurar doença, né, principalmente o pessoal que está lá no interior,
Ah, não vou procurar doença, não. E aquela questão ainda, como eu falei, desses aspectos, né, culturais, que ainda tem a questão do câncer, né? Tem gente que tem horror a falar essa palavra, né? Tem gente que não quer saber, então acho que prefere morrer sem saber que tem câncer, né, do que escutar essa palavra, né? Então ainda é uma doença muito estigmatizante, que as pessoas, né, está associada a essa questão do sofrimento, da dor, né, a questão da autoimagem feminina, né, com relação à perca de cabelo, né, dependendo do tipo de tratamento, a questão da perca da mama. Às vezes as mulheres não conseguem fazer uma reconstituição, né, como está dito lá nas diretrizes. Então, são muitas coisas, né, que é permeada essa dificuldade, fora a dificuldade mesmo de oferta, né, de mamografias nas redes de atenção, né? Então, você deveria ter mamografia suficiente para que todas as mulheres que precisassem, né, tivessem acesso às mamografias, né? Então, às vezes você passa o ano todo sem ter mamografia, aí oferta um monte de mamografia em outubro e você não dá conta, né, de atingir essas mulheres. A questão, né, de você dessa dificuldade mesmo do acesso, da dificuldade dela também ter acesso a esse serviço, de ela primeiro buscar o resultado, né, que ainda tem isso, ela conseguiu fazer a mamografia, mas ela, né, por uma forma ou outra, ela deixou, né? Então, existe essas mamografias, gente, a gente não colocou aqui, mas, assim, existe um sistema de informação chamado Siscam, que é um sistema de informação de, de câncer de mama e de colo, né? Então, todas as mamografias que são feitas no serviço público ou nos serviços contratualizados pelo serviço público, elas devem ser colocadas, né, os resultados dentro desse sistema, né, que se chama Siscam, para que a unidade de saúde ela possa fazer a busca ativa, né? Então, lá na minha sala onde eu trabalho, tem uma pessoa que ela trabalha só fazendo a busca ativa. Ela abre o sistema, né, ela procura todos os resultados daquele mês, quais são os resultados que são alterados, né, de BIRADS 4 e 5, para que essas mulheres, a gente liga para as mulheres, pergunta se elas já foram buscar o resultado dos exames, pergunta se ela já mostrou, né, o exame, se ela tiver ido buscar, se ela mostrou para um médico especialista ou se ela só mostrou para o médico do posto, né? E se ela não tiver mostrado, e se ela não tiver médico, a gente tem uma agenda, né, de um médico, que é esse médico que trabalha com a gente, para que a gente dê acesso a essas mulheres em tempo oportuno a esse serviço de rastreamento. Tá? Então, hoje esse serviço ele é centralizado na secretaria, mas o ideal é que isso acontecesse na unidade de saúde. Esse sistema, ele dá, como ele é um sistema pela internet, ele dá a oportunidade do gestor da unidade de saúde, quando cadastrado no sistema, ele olhar, né, aquelas mamografias que foram feitas, que foram pedidas da sua unidade e foram realizadas, né, né, que o profissional, o próprio gestor, conseguisse visualizar mais rápido, né, fizesse a busca ativa dessas mulheres com essa mamografia alterada e, a partir daí, encaminhá-la, né, o mais rápido possível para o diagnóstico. E feito esse diagnóstico, ela é ser encaminhada para, né, o tratamento num nível de atenção mais elevado. Isso acontece tanto na mama, gente, como no colo do útero, tá? Então, é um serviço de busca ativa a partir de um sistema de informação, né, oficial do Ministério da Saúde, para a gente dar agilidade nesse diagnóstico dessa mulher, para que ela, né, não perca tempo nesse momento de encaminhar para o outro nível de atenção, tá certo? Alguma dúvida, gente, a mais? Alguma pergunta? Então, se vocês têm na família de vocês, né, mulheres nessa faixa etária, de 50 a 69 anos, estimulem as pessoas, essas mulheres, né,
para que elas possam ir à unidade de saúde, para que elas possam ter oportunidade de rastrear o câncer de mama, tá? Então, se você tem na sua família, né, se você exerce alguma liderança, né, em algum grupo, grupo de igreja, né, algum grupo, né, até no grupo da família, que a gente possa, né, fazer esse meio de informação e de sensibilizar essas mulheres para que a gente possa diminuir essa curva, né, de mortalidade das mulheres por câncer de mama. Lá no câncer de colo uterino, a gente viu que o incentivo à vacina do HPV, né, em meninos e meninas antes das relações sexuais, a gente poderá, né, daqui a 15, 20 anos, a gente contribuir para a diminuição de óbitos por câncer de colo de útero. Né? O câncer de mama, a gente precisa a gente vê que essa questão da coleta citopatológica ela já está mais consolidada, né, nas ações de prevenção na vida das mulheres, diferente, né, da mama, exatamente porque por essa representação, né, que a mama traz. Você viu que o câncer de colo de útero é um câncer que ele tem uma evolução muito maior, né, para apresentar sintomatologias do que o próprio câncer, né, de mama, e aí a gente, né, poder, através das informações, a gente quebrar essas barreiras que essas mulheres ainda têm com relação ao câncer de mama, tá? Então, que a gente aproveite esse mês de outubro, né, para que a gente possa sensibilizar cada vez mais a população, né, para a realização, como também como os métodos, né, de prevenção primária, né, que é a questão do controle de peso, controle do tabagismo, né, a gente deixar de ser um pouco sedentária, né, para a gente fazer, estar contribuindo para o nosso futuro, né, começar agora, né, para contribuir para o futuro. E quem já se reconhece, né, com os fatores de risco, né, ficar mais preocupada para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Ok, gente? Alguma dúvida? Então, a gente vai